Seja bem-vindo, você vai acompanhar nesta edição número 229. Em Bauru, interior paulista, realizadores de MMA assinam termo de ajustamento de conduta para garantir a integridade dos lutadores. Procurador do Trabalho Sebastião Caixeta é nomeado Conselheiro Nacional do Ministério Público. Raquel Dodge é a nova Procuradora-Geral da República. MPT participa de debate sobre migrações, refúgio e direitos trabalhistas a estrangeiros no Brasil. Mais de 100 mil pessoas estão com os empregos ameaçados por causa da crise no grupo JBS. Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência alerta para a importância da inclusão social. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No interior de São Paulo, realizadores de MMA assinam termo de ajustamento de conduta, conhecido também como TAC. Tudo para proteger a saúde dos lutadores e, em caso de descumprimento das obrigações assumidas, os organizadores podem pagar multa. Uma das competições esportivas que mais cresce atualmente é o estilo de luta conhecido por MMA, ou artes marciais mistas. É a junção de várias lutas marciais disputadas pelos atletas dentro de um octógono. Antes conhecido como Vale Tudo, se popularizou no mundo quando passou a ser chamado de MMA. Agora, os campeonatos de UFC passaram a atrair olhares de vários países, apesar dos golpes violentos nas lutas. O contato físico nessa atividade é inevitável e, com isso, o risco de acidente se torna eminente. E por esse motivo que levou o Ministério Público do Trabalho a agir. O Ministério Público do Trabalho recebeu denúncia de irregularidades em torneios de MMA que poderiam colocar em risco a vida desses lutadores, né? E que esses torneios não tinham uma organização adequada no que diz respeito à parte médica, no sentido de prestar um bom atendimento, um pronto atendimento a esses lutadores caso viessem a sofrer alguma lesão. Haverá multas em caso de descumprimento do TAC. Os termos de conduta prevêem 10 obrigações, né? E com multas que iniciam então em R$20 mil, podendo chegar então a R$200 mil. Essas multas serão exigíveis caso esses termos de conduta sejam descumpridos e os quais serão objeto de acompanhamento pelo Ministério Público do Trabalho nos próximos 2 anos. A ação proposta pelo MPT da cidade paulista de Bauru, onde há vários eventos, requer que a Justiça determine uma série de obrigações aos organizadores, sendo algumas delas: exigir e custear atestado de aptidão médica dos atletas, específico para a participação em lutas de MMA, manter ambulância equipada com oxigênio, monitor cardíaco, desfibrilador, respirador artificial e ventilador, além de kit de primeiros socorros e médico no local durante o evento, não permitir lutas com menores de 16 anos e exigir o consentimento dos pais dos participantes com até 18 anos de idade, entre outras medidas. Esses 2 lutadores de MMA concordam. É preciso ter mais garantias de saúde e segurança para os trabalhadores. A gente fica mais tranquilo, né? Porque a gente treina bastante, então isso é um esporte que tem muita pancada, então a gente precisa do médico para poder socorrer a gente depois da luta, né? Se você estiver sentindo alguma coisa, às vezes até por precaução fazemos, pós-luta, fazemos um check-up ali, uma ressonância, alguma coisa, para ver se está tudo ok. Principalmente no Brasil. Para fora tem bastante isso, os atletas são mais cuidados dessa forma, falar nessa forma. Aqui no Brasil ainda está deixando a desejar. O procurador Sebastião Vieira Caixeta tomou posse como membro do Conselho Nacional do Ministério Público
no dia 25 de setembro. A nomeação saiu no dia 18 do mesmo mês para um mandato de 2 anos. Ele ingressou no MPT em setembro de 1999 e foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho por 3 vezes, além de representante da ANPT na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI. E pela primeira vez, uma mulher assume o maior cargo do Ministério Público da União. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, prestigiou a cerimônia de posse. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, chefe do Ministério Público do Trabalho, participou da cerimônia de posse da nova Procuradora-Geral da República, no dia 18 de setembro. Raquel Dodge é a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do Ministério Público da União, o MPU, e de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. No lugar deixado por Rodrigo Janot, ela assume por 2 anos e pode ser reconduzida por igual período. Mestre em Direito pela Universidade de Harvard, integrante do MPU há 30 anos, assume o compromisso de desempenhar com equilíbrio, firmeza, coragem e seriedade as funções constitucionais do Ministério Público Brasileiro, principalmente no reforço e combate à corrupção, defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. E logo depois do intervalo, crise da empresa alimentícia JBS pode levar à demissão de mais de 100 mil funcionários. MPT participa de debate na Escola Superior do Ministério Público sobre estrangeiros no Brasil. A nova lei de imigração brasileira foi um dos principais temas. O curso foi aberto a membros e servidores do Ministério Público do Trabalho e teve como tema migrações, refúgio e a atuação do órgão nesses casos. Foram 3 dias de exposições, passando por diversos assuntos, como normas internacionais de trabalho, gestão de fluxo de pessoas, Mercosul, entre outros. Vivia, relativamente um Estado de direito, um período democrático. Então foi possível, sob a luz da democracia que existia naquele momento, que houvesse um debate da migração enquanto tema de direitos humanos. E o migrante já não estava mais sendo visto como uma ameaça à soberania nacional. Isso muda tudo, porque agora o novo diploma parte da premissa de que o imigrante é um sujeito de direitos. E, em assim sendo, traz muitas inovações, como, por exemplo, o fato de que o imigrante agora no Brasil, como regra, vai poder ser regularizado sem ter que sair do país. Antigamente havia um tabu, um impedimento legal absoluto. Se o imigrante estava irregular no país, ele precisava sair para eventualmente buscar a documentação necessária e enquadrar-se no quesito necessário para poder voltar ao país. Excelente oportunidade também para falar da nova Lei de Imigração Brasileira. Aprovada em abril pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer, a nova legislação é considerada pelo MPT um grande avanço no que diz respeito aos direitos trabalhistas e sociais de estrangeiros, principalmente em momentos críticos, como a recente imigração de profissionais venezuelanos ao Brasil em busca de melhores condições. Recentemente foi entregue pelo Ministério do Trabalho o resultado de uma pesquisa sobre o perfil dessa população. E essa pesquisa revelou, inclusive, que esses imigrantes estão cientes de que a crise da Venezuela não vai se resolver em curto prazo e que, eventualmente, o projeto migratório no Brasil vai ter que se estender no tempo. Estão dispostos a trabalhar os venezuelanos, mas precisam de uma inserção no mercado de trabalho. A nova lei entra em vigor em novembro, 180 dias após a sua sanção presidencial. Ela atualiza de forma democrática o antigo Estatuto do Estrangeiro, criado ainda na década de 80. Nós somos numa mudança de paradigma, porque nós estamos saindo de uma lei que se chamava Estatuto do Estrangeiro para uma lei de imigrações. O Estatuto do Estrangeiro não foi sequer votado, ele foi publicado por decurso de prazo numa época em que o Brasil vivia uma ditadura. A lei que existia até então, ela partia de um temor em relação ao imigrante, basicamente ligado a uma ideologia que via o imigrante como uma ameaça.
Além de discutir a nova lei brasileira, durante o curso os alunos tiveram a oportunidade de atualizar conhecimentos internacionais com a representante da Organização Internacional do Trabalho, Miriam Buldra. One is to ensuring that participants understand what I would say the shared responsibility. When it's about protecting migrant workers, it is important that the responsibility is not only the responsibility of the country of origin of this migrant, but also the responsibility of the country of destination. So that's why what we call a shared responsibility. Migration is a cycle, and throughout the cycle, before departures, during the stay, once return, if there is a return, there are some specific rights and there are some specific vulnerabilities. And we have to ensure that we address these vulnerabilities and we protect the migrant workers. Como, por exemplo, a noção de trabalho decente, defendida por órgãos de todo o globo. Well, I would say it's somewhere the centerpiece, because ensuring access to decent work for migrant workers is key. What does it mean? It means that you're ensuring that migrant workers have access to equal treatment than national workers, equal pay, equal condition of work, there is no discrimination against them. They have access, for instance, as well to social protection. They have the right to join unions. They have the right freedom of association, and also they have access to work. Com alta qualificação, a pesquisa revelou que 70% dos migrantes venezuelanos vêm com o segundo grau completo e 21% vêm com nível superior. Então, são pessoas que merecem uma oportunidade no Brasil e nós precisamos construir isso. E com a crise causada pela Operação Lava Jato, várias empresas ficaram em situação difícil. Somente no grupo JBS, mais de 100 mil pessoas estão com os empregos ameaçados, de acordo com a audiência realizada no Senado Federal. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, CDH, discutiu a situação dos trabalhadores da JBS e demais empresas do grupo JF. A crise na empresa ameaça os empregos de 125 mil trabalhadores do setor. O grupo da qual faz parte a JBS está em dificuldades desde que os principais acionistas da empresa, os irmãos Joesley e Wesley Batista, foram presos por envolvimento em corrupção. Além dos escândalos da Operação Carne Fraca e dos empréstimos do BNDES para a aquisição de uma empresa no exterior, a JBS é investigada pela Polícia Federal em decorrência de supostas irregularidades e fraudes em suas operações, que abalaram a estabilidade da empresa. Na audiência pública, o advogado da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação, CONTAC, defendeu o emprego como direito social garantido na Constituição brasileira. O valor social do trabalho, ele não é um benefício, é uma obrigação do Estado brasileiro, porque é princípio constitucional. E essa valoração do trabalho não se limita a pagamento de verbas rescisórias. Para o representante do Ministério do Trabalho, é preciso ter calma em momentos de crise como o do Grupo JF. Esse momento exige muita paciência, muito aprendizado, o exercício em todos os sentidos. Por quê? Não podemos viver somente num mundo onde exista trabalhadores. Também não podemos viver num mundo onde somente exista o capital. Ambos se beneficiam de ambos. Para o Ministério do Trabalho, a atuação do BNDES não é condenável, mas sim a atitude dos empresários do grupo. Não podemos entrar no discurso de o BNDES é o vilão. Não, o BNDES é o instrumento. É que nem um bisturi. O bisturi serve para cortar uma carne? Serve, mas não é o apropriado. O uso dele não é para isso. O Ministério Público do Trabalho analisa a forma de atuação com outros órgãos em defesa dos empregados do Grupo JF. O que preocupa não só o Ministério Público, mas diversos segmentos da sociedade civil, especialmente entidades de classe de defesa de interesses de trabalhadores, é uma eventual
multiplicação dos casos de dispensa em massa com fechamento de unidades pelo Brasil. A situação jurídica das empresas dos irmãos Batista é fiscalizada pelo MPT. Nós temos preventivamente agido no sentido de discutir com o Senado da República como a gente pode atuar caso questões como essas se multipliquem Brasil afora. E daqui a pouco, saiba mais sobre os direitos das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E em setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A data chama a atenção para a importância da inclusão social no Brasil. Setembro é o mês da inclusão social, que tem como objetivo promover a inserção das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Pessoas como Maciel Pereira, aprendiz na APAI do Distrito Federal. Ele estudou nas oficinas da instituição e sabe lavar louça, preparar bandeja e servir. Maciel já está apto ao mercado de trabalho e tem até entrevista marcada para o primeiro emprego. Mesmo com deficiência intelectual, garante, consegue desempenhar o trabalho com dedicação. A APAI prepara o aluno para entrar no mercado de trabalho, para estar apto ao mercado de trabalho. Há ações para incluir e garantir a permanência dos profissionais que possuem algum déficit ou deficiência intelectual no mercado de trabalho. É uma garantia para aquela pessoa com deficiência de que ele vai ser inserido e que ele vai permanecer no mercado de trabalho. Então, para isso, tem uma série de ações que a gente faz para manter essa pessoa no trabalho. Fazemos ele participar de um curso, é o curso Meu Primeiro Emprego, onde ele vai ver direitos e deveres de um trabalhador, respeito à hierarquia, cumprimento de normas. Para Adriana Lotti, coordenadora da APAI Brasília, eles são mais esforçados para manter o emprego e ter independência. A gente nota que eles se empenham mais do que uma pessoa sem deficiência, porque geralmente é o primeiro emprego, né? Então ele vai bem preparado daqui, ele vai se esforçar muito. Geralmente ele quer passar de horário. Eu já tive empresa que eu fui e ouvi do chefe: quem me dera que eu tivesse 3 pessoas como ele, que eu mandaria todas as pessoas sem deficiência embora. De acordo com a APAI-DF e com o Sistema de Inserção e Acompanhamento Pedagógico OSIAP, atualmente estão inseridos no mercado de trabalho 212 pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. Pessoas que, quando inseridos no mercado de trabalho, se tornam profissionais exemplares. Robenilson Ferreira é um desses casos de sucesso. Aos 15 anos de idade, a professora percebeu uma timidez excessiva e uma dificuldade no aprendizado. Conversou com a mãe do rapaz e ele foi encaminhado para a APAI-DF. Ele já teve 3 empregos, todos por um bom tempo nas empresas. Hoje, com 26 anos, está a caminho de mais uma colocação e reforça que é um ótimo profissional. Eu sou apto, estou pronto para o mercado de trabalho e me contrate que você não vai se arrepender. Apesar das incompreensões que muitas vezes ocorrem no trabalho, Robenilson está preparado para o novo desafio. A gente tem que se adequar. Então, sobre os gestores da área, eles vêm, conversam com a gente, explicam como é que é o serviço. Então, no decorrer daquele serviço, a gente vai sabendo lidar com cada coisa. A Data Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é lembrada no dia 21 de setembro. Uma campanha com imagens e vídeos foi lançada nas redes sociais do Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil. As pessoas com deficiência irão a locais que estão sendo previamente divulgados e vão ter entrevistas com empresários que já disponibilizaram as vagas. Então, existe um site onde essas vagas estão disponibilizadas, os trabalhadores estão também colocando ali suas informações, manifestando interesse. Mesmo com tanta informação, ainda existe quem se opõe à contratação desses profissionais. Nós temos uma resistência ainda de alguns
empregadores de promover a inclusão da pessoa com deficiência, e essa resistência se dá pelo oferecimento de vagas inadequadas, de vagas que são difíceis de serem preenchidas, até por pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. As cotas de aprendizado são diferentes das cotas de emprego. A cota de aprendizagem é uma, a cota da pessoa com deficiência é outra. Todavia, a pessoa com deficiência, para ingressar no mercado de trabalho, ela precisa, muitas vezes, da capacitação. Então, cabe ao empregador, inclusive, oferecer esta condição. O deficiente que recebe o benefício de prestação continuada dada pelo Estado deixa de recebê-lo no ato da contratação. As pessoas que gozam do benefício, elas não estão no mercado para o preenchimento da cota. Contudo, se a pessoa tem o interesse do preenchimento da cota, ela deixa de gozar o benefício e aí sim ela pode ingressar no mercado. Mas o decreto número 8805 de 2016, que regulamenta o benefício de prestação continuada, trouxe uma novidade. A pessoa com deficiência poderá acumular o benefício com a remuneração do contrato de aprendizagem por até 2 anos. O Ministério Público do Trabalho fiscaliza o sistema de cotas com atenção. O Ministério Público do Trabalho acompanha o preenchimento da cota legal. Nós trabalhamos com recebimento de denúncias, então o trabalhador que se sinta discriminado, que tenha dificuldade na inclusão no mercado de trabalho, pode se valer dos nossos meios, dos nossos canais, para fazer a denúncia que entenda pertinente. Com isso, Maciel pode ficar mais tranquilo e ter a certeza de conseguir o primeiro trabalho em breve. Eu estou apto a participar do trabalho, a acompanhar a pessoa no trabalho, a trabalhar. Já imaginou um recipiente com mais ou menos 10 metros de altura, pesando 2 toneladas e repleto de água fervente a mais de 1000 graus Celsius? E pior, já imaginou esse mesmo recipiente rodeado de trabalhadores e prestes a explodir e causar um grave acidente? Esse era o risco que corriam pelo menos 10 hospitais públicos do Distrito Federal. Os recipientes são chamados de caldeiras. Eles têm função de aquecer a água do hospital a uma temperatura propícia para a higienização e esterilização de materiais médicos. Esse sistema de caldeiras nos hospitais públicos do GDF, ele vem já desde a década de 80. Nós temos caldeiras com 15, com 20 anos de utilização, né? Então são como panelas de pressão gigantescas, com risco imenso de explosão para a vida, então, dos trabalhadores que operam nas caldeiras, dos trabalhadores do hospital, dos pacientes e até da população dos entornos da unidade. Só que essa tecnologia já é bastante ultrapassada e requer uma grande e minuciosa manutenção, que nos últimos anos não foi feita, por conta de contratos sucessivos emergenciais de terceirização, com empresas não idôneas que não prestavam o serviço adequadamente, apesar de receberem valor para isso. Então, o longo tempo de uso dessas caldeiras, a temperatura da água que é utilizada e a manutenção inadequada levou a, nos últimos anos, um estado de depreciação total dessas caldeiras. Foi por isso que o Ministério Público do Trabalho já ajuizou 8 ações civis públicas contra o governo do Distrito Federal, pedindo a imediata interdição das caldeiras. Em 2016 foram instaurados inquéritos. Alguns procuradores já optaram imediatamente pelo ajuizamento da ação civil pública. Obtivemos liminares em quase todos os casos que ajuizamos. E isso fez com que os procuradores que receberam esses casos tivessem notícia da existência de outros casos semelhantes dentro da Procuradoria. E tudo isso foi possível graças a uma operação conjunta de diversos procuradores do MPT do Distrito Federal e Tocantins.
Com o grupo formado de procuradores e com auxílio de outros órgãos na atuação, nós conseguimos o que dificilmente um procurador isoladamente conseguiria, que é traçar um cronograma para substituição de acordo com a prioridade, considerando as caldeiras com maior risco e em pior estado, negociando prazos fixos, multa para não cumprimento, indenização por dano moral coletivo, retirada das caldeiras e substituição por uma energia mais limpa e mais barata. E a sua participação é de extrema importância. Portanto, críticas e sugestões são mais que bem-vindas. O nosso e-mail é trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar o nosso portal www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.